Olá, irmãos, a graça e a paz sejam convosco. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versos 10 e 27. Há textos paralelos que tratam também da segunda vinda. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 é a série de sermões proferidos por Jesus sobre o final dos tempos, sobre a segunda vinda. Mas hoje nós nos vamos nos ater apenas a dois versículos, os versículos 10 e o versículo 27 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Então está escrito: Então lhes disse o Senhor: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E então se verá o Filho do Homem vindo entre nuvens com poder e com grande glória. O rei está voltando e, diante desse fato, três perguntas nós temos que responder. A primeira pergunta é: nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus? Não basta apenas crer e amar Jesus, nós devemos desejar a sua volta. No Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de 1 a 6, Jesus ele fala acerca da sua partida. Ele está confortando os seus discípulos antes da sua morte, e ele diz o seguinte: eu vou para junto do Pai, eu vou preparar moradas, e quando eu for e vos preparar morada, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é uma promessa que Jesus faz da sua volta. É importante nós sabermos que na volta de Jesus muitos hão de lamentar, aqueles que não estiveram preparados para esse encontro, aqueles que não acreditaram e aqueles que desprezaram e zombaram das coisas de Deus. Esse dia eles irão se encontrar com Jesus, mas não mais como Senhor e Salvador. Eles se encontrarão com Jesus como juiz, o grande juiz de toda a terra. Mas para os crentes será um dia de grande alegria, porque eles ouvirão da boca do próprio Senhor: Vinde bendito do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós estamos preparados para esse dia, para esse encontro? O rei está voltando. E a segunda pergunta que nós temos é a seguinte: o que o rei espera que nós estejamos fazendo até que ele volte? Veja, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma vida de fé, mas uma fé prática, uma fé ativa e uma fé operante de frutos espirituais, as chamadas as boas obras. Nós temos que produzir boas obras. Tiago, na sua carta 2,17, Tiago diz assim: a fé por si só, sem obras, ela é morta. Então nós temos que produzir boas obras. E vale a pena lembrar que a maior obra que nós podemos realizar é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A graça que nos salvou, a graça que nos deu a vida eterna. Então nós temos que testemunhar, nós temos que fazer isso. E a partir desse testemunho, então acontece o maior milagre na história humana, que é a salvação, o novo nascimento, é a conversão de homens ao senhorio do Senhor Jesus. É extremamente importante essa questão do testemunho. É para isso que nós somos chamados pelo Senhor. E vale a pena lembrar que a nossa salvação, ela não é por obras. Nós praticamos as boas obras, a fé está relacionada às boas obras, e nós praticamos as boas obras não para nós ganharmos a salvação. Nós já somos salvos por Cristo Jesus. As boas obras, elas são decorrentes da fé que nós temos. Nós praticamos boas obras em resposta ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Como uma gratidão, nós nunca pagaremos e nunca poderemos pagar a nossa salvação, mas as boas obras que nós praticamos é uma resposta de gratidão a Deus, e elas irão nos acompanhar. As obras espirituais, elas irão nos acompanhar. Toda a produção humana ele estará limitada a essa existência, mas as obras espirituais, elas irão nos acompanhar até a eternidade. É isso que o rei espera que nós estejamos fazendo até a sua volta. A fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter uma vida de testemunho eficaz, evangelizar e permitir que as pessoas tenham um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. O rei está voltando. E a terceira pergunta é a seguinte: nós iremos subir para o céu para estar com o Senhor Jesus? A salvação é necessária para entrar no céu. A aceitação do que Cristo fez por nós é fundamental. Aquele que crer e confessar que Jesus é Senhor, esse será salvo. Então a salvação é um dom de Deus. E nós temos que ter a certeza da salvação e termos a salvação para entrarmos no céu. Esse é o requisito fundamental para entrar no céu. Deus nos tem dado a sua salvação. Na primeira carta de João, capítulo 5, o verso 11, diz o seguinte: essas coisas eu vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então veja, essas coisas eu vos escrevi para saberdes. Então não é para a gente pensar, não é para a gente imaginar, não é para a gente deduzir, porque as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles vão e vêm. Mas o que está escrito como palavra de Deus, isso é importante. Nós temos que ter a certeza da salvação, porque a certeza, ela elimina o medo. A certeza, ela traz segurança. A certeza, ela traz esperança. Esperança de que nós não estamos correndo em vão. A nossa carreira cristã, ela não é inútil. Ela terá propósito, ela terá sentido nos encontrarmos com o Senhor. Uma vida, como nós já dissemos, de produção de frutos. É Deus quem garante pela sua palavra. Deus é fiel e ele tem sido fiel geração após geração. E Jesus disse: nenhum tio, nenhum i sequer da minha palavra passará. É Deus, na pessoa de Jesus e pela ação do seu Espírito, que garante a nossa salvação. E ela é fundamental, necessária para entrarmos no céu. Nós temos que ter certeza. Até porque o nosso adversário, ele lançará dúvida. E a dúvida é como um câncer. Ela destrói a alegria, ela destrói a esperança. A nossa esperança está na palavra de Deus. A âncora da nossa alma é a esperança que Deus nos tem dado. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados e fazemos parte da família da fé. Por isso nós vamos estar com Jesus na sua volta. Concluindo essa breve meditação, então o rei está voltando. Nós estamos preparados para nos encontrarmos com ele. Nós estamos trabalhando, produzindo obras espirituais que geram frutos para a eternidade, frutos que vão permanecer no fogo, no juízo. É importante que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, não por nós mesmos, mas porque o Deus fiel garante a nossa salvação. O rei está voltando. Que esse dia seja um dia glorioso e que nos alegremos, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor e estar para sempre com Ele. A Ele, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o Senhor da glória, toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus eterno, damos-te graças porque a tua palavra nos garante que o Senhor Jesus criou todas as coisas e ele voltará para consumar a sua obra. Nós cremos nisso. Dá, ó Deus, que estejamos preparados para esse encontro com o Senhor, que durante esse tempo tenhamos uma vida útil de testemunho eficaz do Evangelho da Graça que nos alcançou e alcançará a muitos que ainda virão a crer no teu nome. Dá, ó Deus, que tenhamos a certeza de que nós temos a salvação, porque nós cremos no nome do Filho de Deus. Nós cremos, ó Deus, que a nossa salvação é assegurada pela tua palavra, porque nós cremos no Senhor, o Deus fiel. Louvado seja o teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e dá que tenhamos esse espírito, ó Deus, de esperar com muita alegria a volta do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós oramos no nome dele. Amém.